do Natal. Jogadores do Flamengo voltam aos trabalhos, agora sob nova direção, né? Vitor Pereira será o técnico do Flamengo, né? Depois de uma saída para lá de polêmica do Corinthians. Está todo mundo, né? A entrevista coletiva do Vitor Pereira na apresentação vai ser um evento, hein? Porque está todo mundo querendo ouvir o treinador português sobre essa chegada ao rubro-negro. O Davi Luiz e o Everton Ribeiro também estiveram nesse evento há pouco. Vocês ouviram a entrevista do Paulo Henrique Ganso, que também estava lá presente. E tanto o Davi quanto o Everton Ribeiro falaram sobre essa temporada 2023. O que dá para esperar do Flamengo no ano que vem? 2023, Vitor Pereira já teve um acordo, ainda vai ter o seu contrato eventualmente assinado. Fala um pouquinho dessa sua permanência no Flamengo, Davi. Não, sem dúvida nenhuma, foi um ano muito especial na minha vida, na minha carreira. Muito feliz. Foi fácil decidir em ficar por tudo que eu já vivi aqui. E agora é renovar as energias, porque 2023 a gente tem muita coisa para disputar e a gente vai com tudo para tentar ganhar tudo que for possível. Davi, teu companheiro de Flamengo, perdendo um gol desse. Sim, né? Foi para compensar o Dilcinho, né? Para ficar tudo em casa. Mas tá beleza, tá bonito, tá legal. Esse jogo assim sempre é bem-vindo e as crianças estão curtindo bastante. Mais um pouquinho já vai dar pro Totói também participar dessa festa. Já até te falei, né? Tem gol do Totói narrado aqui no Sport TV já. Depois eu quero ver, tá gravando lá em casa e vou ver o gol narrado pelo Totói. Mas deixa aí crescer um pouquinho, vai poder curtir com a gente também. Esse projeto, Everton, é muito bacana. Você tem um na sua cidade de Natal, em Santa Luzia também, em Santa Isabel. Fala um pouquinho da importância de ter esse projeto, de ajudar também as crianças. É um projeto que eu conheci através do Felipe, né, em São Gonçalo, e gostei muito, achei muito benéfico para as crianças e consegui levar para minha cidade. Está sendo... Você está apertando aí? É para falar. E está sendo muito legal acompanhar de perto a evolução das crianças. Minha irmã, minha mãe tomam conta lá, então a equipe que está lá, só gente do bem, que está procurando ajudar essas crianças que estão tendo oportunidades, ajudamos famílias também. Então, cerca de 1000 pessoas. Isso estou vendo que está fazendo a diferença e que possa aumentar cada vez mais para a gente continuar anos e anos, que está sendo muito legal esse projeto. Você está apertando? Totói está se divertindo com o microfone. Né? O microfone, Everton, até para já te liberar. Esse 2023 do Flamengo, provavelmente já chegando sem o Dorival Júnior, com o Vitor Pereira. O que dá para esperar desse time, que foi muito vitorioso em 2022? A gente espera poder fazer um ano novamente muito bom, né? São 7 campeonatos. A gente, desde o primeiro, já quer estar preparado, com uma nova comissão. E agora fazer de tudo para começar bem e ir atrás desses títulos que a gente tanto sonha. Valeu, obrigado, Everton. Tá aí, Everton Ribeiro falando um pouco também sobre essa temporada 2023. Ele, Davi Luiz. 7 taças em disputa é muita coisa. É muito campeonato, né? Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Mundial. E 2 delas já vão acontecer em fevereiro. 3? Até o final de fevereiro. Porque tem a Recopa, o Mundial, qual é a outra? E a Supercopa do Brasil, 28 de janeiro. Brasil, é verdade. Eu fiquei cansado só quando você estava listando aqui. E você sabe que hoje foram divulgadas, então, as novas datas da Recopa, né? O Flamengo vai jogar contra o campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle, que bateu o São Paulo na decisão. Os jogos vão acontecer, então, nos dias 21 de fevereiro, o primeiro jogo em Quito, no Equador, e no dia 28 de fevereiro, o jogo acontece no Maracanã, Flamengo e Independiente Del Valle. Os 2 jogos acontecem às 9h30 da noite. Mesmo rival da Recopa que o Flamengo jogou em 2020 após ter sido campeão da Libertadores em 2019. É verdade. Com Jorge Jesus e Miguel Ángel Ramírez. E Miguel Ángel Ramírez, exatamente. E antes da Recopa tem o Mundial, né? Do dia 1º ao dia 11 de fevereiro. Né? O Flamengo disputa o Mundial de Clubes, que vai ser realizado no Marrocos. Isso. E o Flamengo deve estrear no dia 7, fazendo a semifinal. Obviamente vai viajar para o Marrocos no início de fevereiro, dia 1º, dia 2. Porque para o Flamengo é um deslocamento muito maior do que para o Real Madrid, por exemplo. Agora, o que isso implica? Né? Você tem a Supercopa 28 de janeiro, a Supercopa do Brasil. Logo em seguida, o Mundial. Na volta do Mundial, 10 dias depois da final do Mundial, e provavelmente
8 dias depois da volta ao Brasil, começa o jogo, começa a Recopa Sul-Americana, com uma viagem, porque a volta aqui é no Maracanã. Quando isso terminar, o Campeonato Carioca está na 12ª data. Até lá, e é certo que o Flamengo faça isso, mas fica claro que o Campeonato Carioca vai ser, eventualmente, quando o clube sentir necessidade, um apronto do time titular para as decisões. Ele tem que ser usado estrategicamente apenas caso o clube sinta necessário para dar jogo a alguns jogadores que vão participar dessas disputas por taças. E o Flamengo deve se preparar para elas. O Campeonato Carioca precisa ser a última das prioridades. O Flamengo vai ter que fazer uma preparação especial aí, né? Assim, 1 mês e pouco de preparação, né? O Flamengo está se apresentando, então, como eu disse, na próxima segunda-feira, dia 26. Vai ter um mês, vai ter um mês aí, 1 mês de pré-temporada, né? Para poder chegar com tudo no Mundial. Eu me lembro no ano passado que o Palmeiras fez a mesma coisa, né? Para jogar o Mundial, né? O Palmeiras iria enfrentar o Chelsea, né? E a preparação foi toda feita pensando. Aí, o que a gente conversava aqui nos debates e tal, era: será que o Flamengo não vai pagar essa conta? O Palmeiras não vai pagar essa conta em algum momento do ano? Porque o time atingiu o ápice muito cedo, que o Palmeiras estava voando em fevereiro, né? Jogando muito bem ali perto do Mundial de Clubes e começou o ano realmente muito forte. E se o Palmeiras não ia pagar essa conta em algum momento do ano? Não pagou, né? Porque o Palmeiras jogou a vera e muito forte até o final. Claro que não deu para ganhar tudo, ficou fora da Libertadores. Mas competiu na Libertadores. Brasil, mas foi até as semifinais e ainda assim ganhou o Brasileiro com boa folga. Então o Palmeiras conseguiu competir até a final. Claro que já tinha um ano de trabalho também com o Abel, pode fazer alguma diferença, embora esse time do Flamengo já esteja junto há muito tempo. É só o treinador que está chegando de novidade. Mas o time já está junto há bom tempo e se conhece muito bem. São duas análises, né? Que o Palmeiras fez ano passado, uma gestão de elenco, e nem era um elenco extenso, né? Porque uma das questões que se colocava sobre o Palmeiras não era um elenco grande e ao longo do ano se mostrou em algumas posições uma diferença entre titular e reserva que era grande. Mas ainda assim o Palmeiras competiu em todas as frentes e fez uma gestão ali de... nem sempre tirando os 11, o Abel ia fazendo trocas e 5 substituições, aí mexia metade do elenco, metade do time para o jogo seguinte, trocava os que tinham iniciado o primeiro jogo e ia gerindo os minutos dos jogadores. Agora, por outro lado, o número total de jogos é excessivo, né? Para qualquer time. Vai bater ali perto de 83, jogos. Né? Se fizer todos os jogos, eu me lembro que o Palmeiras, quando no ano passado... no ano retrasado, em 2020, o Palmeiras fez todos os jogos possíveis na temporada. Foram 83 jogos. É muita coisa. O Flamengo tem essa possibilidade em 2023. Então, se você dosar as suas energias, vai ser fundamental. O que ganha o Flamengo com o Vitor Pereira que não poderia ter com o Dorival Júnior, Raed? Primeiro, eu acho que é o que perde o Flamengo. E aí eu vou ter que ter uma explicação um pouco mais detalhada. Porque, primeiro, o Vitor Pereira, no último ano, ele mostrou ser um técnico de exigência física acima da média para intensidade. E aí o Corinthians teve muitos problemas com lesões. O Flamengo vai ter um mês até a primeira competição, onde o próprio Vitor Pereira vai ter que entender essa lógica para não estourar os seus jogadores logo no primeiro mês, antes das primeiras competições. Depois que... Se o Vitor Pereira não mudar isso, para não estourar os seus jogadores logo no primeiro mês, antes das primeiras competições. Depois que, se o Vitor Pereira não mudar as suas convicções de como armar o time, o Flamengo vai ser um time parecido com o que ele exigia ao Corinthians. E o que ele exigia ao Porto, por exemplo, quando ele dirigiu o Porto. Que é um time que joga num 4-3-3 ou 4-1-4-1, dependendo do momento, mas não é um time que joga com 2 atacantes centralizados, que era o que o Dorival fazia com o time titular do Flamengo, que era o que o Jorge Jesus fazia com o time titular do Flamengo em 2019. E que sempre se adequou melhor ao Gabigol, por exemplo. Tem uma dupla. Então, você tem que... O Jorge Jesus em 2019 e o Dorival Júnior, em 2022,
eles entenderam as principais características dos principais jogadores do Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o Pedro. E nesse esquema, se o Vitor Pereira não mudar a forma como ele entende que o time tem que começar o jogo, eu acho que vai haver um sacrifício de um dos dois atacantes, ou o Gabigol cair para o lado, que eu acho que é pouco provável, e vai ter o sacrifício dos meio-campistas. Porque nesse esquema o Arrascaeta, por exemplo, não encaixa. É difícil. É muito difícil o Arrascaeta colocar a intensidade por dentro que ele quer de um volante que fique box-box. O Arrascaeta ele já jogou com o Jorge Jesus pelo lado esquerdo do campo, mas também não entrega a intensidade do que ele precisa pelo lado esquerdo. Então, é algo para se ver nesse Flamengo. É isso. O Flamengo tem muito mais a perder nesse início de temporada até a se adequar ao que o Vitor Pereira quer do que a ganhar. É mais fácil o treinador se adequar ao time do que o time se adequar ao treinador, nesse caso, né? Porque o time vem jogando e vai ganhando dessa forma. Então, para mim tem um aspecto fascinante nessa questão. Porque, para mim, assim, e o próprio Vitor Pereira em dado momento disse isso, tem alguns aspectos do jogo dele que ele considerava inegociáveis, né? Pressão sobre a bola, defender mais tempo do campo ofensivo do que do defensivo, perto da área do adversário, menos perto da própria área. E ele próprio disse que ele fez concessões. Seja em função de características do elenco do Corinthians, até que eram problemas até maiores, calendário. E ao longo da temporada foram se corrigindo, e o calendário brasileiro. É ver como ele vai fazendo. O Flamengo, por exemplo, se você pega a formação titular do Flamengo com o Dorival, por exemplo, você já não tem tantos jogadores com essa característica de pressão ofensiva sufocante desde a saída do adversário, especialmente nesse momento da carreira de alguns deles. O calendário vai ser extremamente exigente com ele. Sim. Essa adequação de características ao que ele normalmente tem de desenho inicial é outra questão que o Raid colocou perfeitamente. Eu acho fascinante como vai ser essa adequação do Vitor ao elenco do Flamengo e do elenco ao tipo de jogo dele num calendário igualmente desafiador. E acho que o Vitor Pereira deve olhar ao passado para ver o que aconteceu aqui quando o... Jorge Jesus. Não, me fugiu o nome. O Paulo Souza veio ao Flamengo e tentou mudar o que estava dando certo ali, o que funcionava. Fazendo adaptações com o Everton Ribeiro na lateral esquerda, mudando o Bruno Henrique de lado, por exemplo. Mas ali eu acho que tinha uma outra questão. O Paulo Souza tentava adequar o elenco a um desenho de time, a um diagrama de time. Isso. A minha questão é mais em relação à ideia, ao modelo de jogo, né? Ao que vai ser, qual é a proposta? É sufocar, é pressionar, é ficar com a bola, é cadenciar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é ele olhar para aquela experiência e não cometer os mesmos erros. Isso. Né? Falou, olha, aquilo que ele tentou fazer, de tirar os jogadores das posições em que estão mais acostumados, talvez não seja legal. Talvez eu teste aqui no jogo do Campeonato Carioca e tal, para ver se se adapta, para ver se dá certo. Agora, não ficar insistindo por muito tempo com ideias que claramente não funcionaram, né? Ele tem, na carreira dele, pelos clubes onde ele passou, ele tem variações táticas. E ele pode se espelhar no grande treinador que passou pelo Flamengo nos últimos anos, que foi Jorge Jesus, que jogava numa plataforma com 4-1-3-2 e colocava o Arrascaeta aberto pela esquerda, flutuando, às vezes o Bruno Henrique fazia ali, o Everton Ribeiro aberto na direita e o Gerson fazendo essa construção ali pelo meio, à frente do William Arão, na época do Jorge Jesus, com Bruno Henrique e Gabigol por dentro, explorando o espaço e a construção próxima entre si. Se ele olhar para esse passado, e é um histórico de treinadores portugueses que jogam dessa maneira, ele pode ter essa base de plataforma para começar um trabalho. Mas não é a base de plataforma que ele mais gosta de jogar. Que ele mais usou ao longo da carreira. É isso. Veremos como vai funcionar esse Flamengo sob o comando de Vitor Pereira. Olha só, vamos falar da Libertadores um pouquinho, porque hoje foram definidos os confrontos da primeira fase, né? Os times brasileiros que